Talvez você me conheça, talvez não. Mas eu conheço você. Ou melhor, eu conheço essa dor, essa angústia tão presente no seu coração. Eu conheço essa desesperança que parece tomar conta da sua vida. Eu conheço os sentimentos que te paralisam, que te afligem. Ao longo de muitos anos, eu ajudei milhares de pessoas a mudarem suas vidas. Eu sou o Haroldo Dutra Dias. Sou escritor, palestrante, criador do canal Odisseia, cujos vídeos no YouTube contam com mais de 1 milhão de visualizações. Vídeos que tratam exatamente desses temas relacionados ao desenvolvimento humano. Além disso, recentemente eu publiquei o livro A Bússola e o Leme, uma obra que é fruto de um trabalho meticuloso, dedicado de anos de estudo e que também está ajudando muitas pessoas na sua jornada do autoconhecimento. Hoje eu te convido para iniciarmos uma jornada. Uma jornada para que você aprenda a lidar com o estresse, a ansiedade, a depressão, essa falta de vontade que tem machucado tanto o seu coração. Hoje nós estamos iniciando a Semana da Serenidade. Seja muito bem-vindo. Nessa nossa Semana da Serenidade, nós faremos uma viagem através de 3 vídeos. 3 vídeos que vão abordar 3 aspectos muito importantes. Vamos aprender a alcançar um estado de serenidade interior e assim lidar melhor com os desafios que a vida nos traz no dia a dia. Eu vou te ensinar também a usar ferramentas simples e práticas, para que você se sinta melhor e para que você conquiste um autodomínio, um autocontrole e também o equilíbrio das suas emoções. Muito se fala de inteligência emocional e eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essa expressão em algum lugar. Mas na maioria das vezes se fala de modo vago e abstrato, sem que as pessoas apresentem ferramentas concretas para a gente conhecer e gerenciar as próprias emoções. E no mais, todo mundo elogia o autoconhecimento, mas também falta um roteiro objetivo, simples, um roteiro prático, para que a gente possa fazer um inventário das nossas forças e fraquezas. É possível superar esse discurso vago? Esse discurso repleto de frases de efeito, mas totalmente carente de elementos concretos, de elementos práticos? Eu tenho certeza que sim. A experiência de mais de 20 anos de estudo e prática no Tribunal de Justiça de Minas Gerais me autorizam a afirmar isso. E eu vou te mostrar como que nós podemos sair dessa mesmice e efetivamente iniciar uma jornada bem-sucedida de autoconhecimento e serenidade. Os meus vídeos no YouTube a respeito desses temas, como eu disse, já somam mais de 1 milhão de visualizações. Além disso, eu realizei palestras ao redor do mundo inteiro que reuniram centenas de milhares de pessoas. Por isso eu ajudo milhares de pessoas a mudarem suas vidas, a partir do momento em que elas aprendem a lidar com essas questões, a partir do momento em que elas ouvem o conteúdo. E aqui, nessa jornada, nessa Semana da Serenidade, eu te ofereço um roteiro diferente, um roteiro concreto, pragmático para o autoconhecimento, que vai permitir que você construa um inventário, uma lista de todos os seus potenciais. É uma ferramenta
para elaborar um mapa objetivo das suas características, das suas qualidades essenciais, das suas fraquezas. São instrumentos para que você forme um quadro amplo de si mesmo e que torne possível para você identificar as áreas importantes da sua vida, que te permitam gerenciar cada uma dessas áreas com bastante equilíbrio. E talvez você esteja se perguntando, por que isso é tão importante? Ó, pela minha experiência de lidar com milhares de pessoas, quando você se torna capaz de alcançar a serenidade interior, o equilíbrio das emoções, e quando você coloca em prática o ofício do autoconhecimento, esse labor interno, você passa a se relacionar melhor com as demais pessoas, compreendendo as características delas, os potenciais e as fraquezas, suas e delas. E então você passa a desenvolver mais empatia, mais compaixão, inclusive por você mesmo, o que traz uma paz interior indescritível, indescritível. Nesse estado de serenidade, você alcança mais rápida e facilmente os seus objetivos de vida, não importam quais são. Olha, no geral, a forma que o Haroldo coloca as questões sempre mexe muito conosco, porque ele é uma pessoa que tem uma lógica muito grande, uma didática muito grande, de mostrar pra gente aquilo que parece meio óbvio, mas que nós nunca paramos para prestar atenção ao fundo qual é o real significado daquilo. E o Haroldo, do meu ponto de vista, é tudo de bom. Ele só traz coisas boas pra gente, tem um conhecimento fantástico, a gente vê que ele é um estudioso, né? E muito empenhado no que ele faz. E ele tem muito a acrescentar para a vida da gente. Acho que qualquer pessoa, independente do lado religioso, que ouvir Haroldo vai aprender demais. O autoconhecimento a gente já vem buscando há tempos, né? Tentando conhecer essas nossas imperfeições, essas dificuldades e tentando trabalhar. É um grande desafio, né? Mas tudo que o Haroldo transmite para a gente traz para a gente uma segurança muito grande e faz com que a gente perceba que é possível realmente conquistar isso. Pouco a pouco a gente vai conseguindo, com certeza. E aí via a chamada para o curso da Semana da Serenidade e eu acho que era algo que eu já esperava há muito tempo, né? Sempre quis ter vontade de aprender a meditar, na verdade, mas não sabia assim o caminho, né? E fiquei muito empolgada com, primeiro porque eu já admiro o Haroldo assim há muito tempo, né? E por ser ele a indicar o caminho, né? Eu fiquei bem feliz, né? E foi assim. Eu mesmo tive que aprender a lidar com as minhas questões internas. Eu sempre quis controlar a minha impaciência, a minha ansiedade e até a minha necessidade de controle, mas por diversas razões isso não era possível. A minha vida, na verdade, não foi fácil. Um casal de jovens, em janeiro de 1971, no bairro Floresta, em Belo Horizonte, começaram a se namorar, se apaixonaram um pelo outro. Mas eles vinham de uma realidade muito distinta. Ela vinha do norte de Minas Gerais, era analfabeta e trabalhava na casa dos pais dele como empregada doméstica. E ele era um jovem que vinha de uma família tradicional do sul de Minas, teve todos os recursos. O pai dele era um servidor público, que na época garantia um grande status, né? Era um bancário. E esse rapaz, que era o mais jovem de 3 filhos, homens, nesse romance com a moça, com a empregada doméstica da casa, essa paixão avassaladora, ela acabou engravidando. E no dia 20 de setembro de 1971, ela deu à luz a uns gêmeos, eu e o meu irmão. Meu irmão, que inclusive sinto muita falta dele, esse amigo que ficou comigo 9 meses no útero
me faz muita falta, né? Então, quando aconteceu esse nascimento aí desses gêmeos, né, aquilo foi um choque para a família. E imagina a cobrança, o preconceito social, imagina o quanto que esses jovens, esses dois jovens, meus pais, né, foram massacrados por aquela sociedade hierarquizada, patriarcal, machista, preconceituosa e por diversas razões, e talvez porque eles tenham passado a paixão, ou entrado em contato com realidades mais duras da vida, a família achou melhor mandar esse jovem, meu pai, para uma outra cidade e a minha mãe retornou para o norte de Minas. Mas lá ela passou muita dificuldade, chegou até a passar fome e eu muito novo fui cuidado pela minha avó materna, por alguns irmãos da minha mãe, mas passando fome de verdade, ela se viu obrigada a voltar para Belo Horizonte e eu ainda me recordo de eu morando com ela em algumas casas de família em que ela trabalhava. Os donos da casa acolhiam a minha mãe e o filhinho dela, que era eu, né? O meu gêmeo tinha morreu com 3 dias de vida. Mas aquela situação ficou tão difícil porque ela ia para uma casa, ficou um tempo, aí foi para outra casa, e aquela situação muito precária, aquilo começou a angustiar minha mãe. Então, eis que surge o meu pai, que havia casado e estava com 2 filhinhas, assim, muito novinhas, e conversou com a minha mãe, ele sentindo falta daquele filho, né? Querendo ajudar de alguma maneira, propôs para ela, olha, deixa ele comigo, porque eu pelo menos vou ter condição de dar um estudo para ele, eu estou com um comércio lá em Poços de Caldas, casei, estou com as crianças, com as 2 filhas, né? Quem sabe eu possa ajudá-lo de uma maneira melhor do que a condição que você tem. Minha mãe então permitiu, porque mãe, por mais que ela sinta dor, por mais que ela sofra, ela prefere ver o bem-estar do filho. Então meu pai me levou para Poços de Caldas, mas 1 ano depois ele se separou. E foi aquele tumulto, um momento muito turbulento na vida dele e na minha, que já tinha 6 anos de idade. Então, dos 6 aos 10 anos de idade, eu morei com 6 famílias diferentes. É uma experiência dolorosa, desafiadora, mas que também, ao longo do tempo, se revelou muito poderosa, porque me deu uma adaptabilidade, uma capacidade de lidar com aquilo que eu iria descobrir lá na frente, que era o propósito da minha vida, que era tocar outras vidas, ajudar outras pessoas nos mais diversos quadrantes do mundo. E eu iria precisar dessa adaptabilidade, dessa capacidade de me adequar a diversos ambientes. Pois bem, morei com meu tio até os 10 anos, depois fui morar com minha mãe, que havia se casado, com meu padrasto, mas ele tinha já 3 filhos, e foi um momento assim, uma vida com poucos recursos, mas com o amor dela, com a dedicação dela e dele também. Só que aos 14 anos minha mãe pegou a chave, eu havia arrumado meu primeiro emprego, ela me entregou a chave e disse assim, meu filho, você vê a carência que nós vivemos aqui, a partir de agora, meu filho, você está por conta própria. Você já está trabalhando, já tem 14 anos, eu estou aqui para te ajudar, para te orientar, mas agora, meu filho, é com você. E dos 14 anos em diante, eu sempre me sustentei. A partir daquele momento é como se eu tivesse feito 18 anos. Eu me lembro que um pouquinho depois eu já estava com 18 anos de idade na escola técnica no Cefet e eu, em virtude dessa pressão de ter que me sustentar, imagina, desde os 14 anos de idade, e muito estudo e trabalhando e numa escola técnica que era o Cefet, muito pesada, eu desenvolvi uma gastrite. Por quê? Porque eu passava fome. Eu tinha aula o dia inteiro e eu ia só com o vale-transporte da ida e da volta. E com o almoço. E às vezes eu tinha aula até 11 horas da noite, então eu ficava desde o almoço até 11 horas da noite sem comer nada. E com isso eu desenvolvi uma gastrite. Mas o tempo passou e muitas dificuldades, até que
veio a minha filha, muito jovem, tive uma filha, que foi outro desafio, e aí me vi naquela situação, né, muito jovem, tendo uma filha, e isso me forçou a estudar, e eu passei no concurso no Tribunal de Justiça, entrei como escrevente. Fiquei 6 anos como escrevente, trabalhando, estudando, fazendo muitos cursos, e desde essa época eu comecei a me destacar com uma certa liderança entre os escreventes, participava da associação, fazia muitos cursos de formação, de desenvolvimento que o tribunal me proporcionava. E eu ascendi na carreira ao cargo de escrivão, que era o chefe de secretaria. Fiquei por 5 anos. Aí desenvolvi vários projetos gerenciais, pude participar de vários cursos de psicologia, de gestão, aprendi a lidar com pessoas e todos aqueles programas que o Tribunal de Justiça proporcionava para atender a sociedade, para pacificar a sociedade, que é a missão do Tribunal de Justiça. Fui chamado a ser assessor, fiquei 1 ano como assessor e então fui aprovado no concurso de magistrado. Trabalhando 8 horas por dia, estudando à noite, já com uma filha, aquela luta imensa, e hoje já tem 15 anos que eu sou magistrado, coordeno cursos de mediação, de conciliação, o SEJUSC, né, o Centro de Conciliação e Mediação. Já passei pelas mais diversas competências, várias da infância e juventude, onde eu vi jovens sendo assassinados, jovens em situação de imensa penúria espiritual, material, humana. Já fui juiz criminal, inclusive tomando conta, né, presidindo ali, organizando a atividade do presídio. Já fui juiz de vara civil, juiz de vara de família, onde eu presenciei a família sendo estraçalhada, famílias perdendo toda a sua base. E toda essa experiência de 15 anos de magistratura me levou a ser convidado, desde o início, pelo tribunal, a participar da formação permanente de juízes e servidores. E essa formação permanente me obrigou a ler tudo que eu podia ler sobre psicologia, espiritualidade, comportamento humano, ferramentas de gestão de tempo, ferramentas de comunicação não violenta, de conciliação, de mediação, de negociação. Essa experiência, inclusive, de lidar com a dor, com a desgraça, com o crime, com o conflito. Há 28 anos no Tribunal de Justiça, lidando com o conflito, lidando com as mazelas da sociedade. Isso tudo me trouxe uma experiência muito rica, muito rica. Além disso, anos e anos dando curso para juízes e para servidores e fazendo cursos promovidos pelo tribunal, me proporcionaram uma bagagem imensa que eu estou compartilhando aqui agora com você, nessa Semana da Serenidade. Isso tudo foi o que me deu subsídio, que me deu elemento para escrever o livro A Bússola e o Leme, e foi isso também que me levaram a me apaixonar, eu posso dizer assim, me apaixonar pelos temas do autoconhecimento, meditação, inteligência emocional, psicologia, espiritualidade. No entanto, eu mesmo com toda essa experiência de quase 30 anos de tribunal e com toda essa experiência de vida, essa vida difícil que eu tive, né, de sair da extrema pobreza e me tornar um juiz de direito, um palestrante nacional e internacional, mesmo com toda essa experiência, eu senti uma profunda necessidade de alcançar uma síntese, sabe? Uma síntese intelectual e emocional sobre esses temas. Então, passados vários anos de estudos e reflexões, eu senti uma vontade imensa de compartilhar tudo aquilo que eu havia aprendido e vivido na minha dura existência durante muitos anos. Foi quando surgiu a ideia do livro A Bússola e o Leme.
em que muitas dessas minhas descobertas, dos cursos que eu fiz no tribunal, dos cursos que eu dei no tribunal, eu coloquei nesse livro e foi um sucesso de venda. Durante uma semana, ele esteve entre os mais vendidos da Amazon. Esse livro vendeu mais de 15 mil cópias já. Ele ficou lá na área de espiritualidade, autoajuda, por várias semanas entre os primeiros lugares. E foi aí que eu percebi mesmo, eu me dei conta de que essas questões, elas não eram só minhas. E muitas pessoas também estavam interessadas em adquirir serenidade para enfrentar as dificuldades do dia a dia. E durante o lançamento desse livro, A Bússola e o Leme, nós criamos e divulgamos um novo canal no YouTube, o canal Haroldo Dutra Dias Odisseia. Com esse canal, a gente poderia também compartilhar mais conteúdo sobre meditação, a arte da serenidade, sobre a oficina do autoconhecimento, o artesão, e sobre o sistema de equilíbrio das emoções, o equilibrista, dentro da nossa concepção do ser integral, das 7 facetas do ser integral, que nós estamos te apresentando aqui nessa Semana da Serenidade, 3 dessas facetas. E para nossa surpresa, antes mesmo de eu ter qualquer conteúdo postado no canal, quando eu criei o canal não tinha nenhum vídeo, nós tivemos 303 inscrições. Entendeu? É a primeira vez na vida que eu vi um canal sem conteúdo, mas já com centenas de inscrições. Isso foi muito forte para mim. Isso mostrava o quanto as pessoas estavam ansiosas por buscarem autoconhecimento e sentido para suas vidas. Bem, meus amigos, porém a vida é uma grande odisseia. E eu tive que enfrentar um problema grave de saúde, que me fez refletir ainda mais, que me deu de presente a síntese que eu estou te oferecendo agora. O adoecimento e a internação por 2 semanas no hospital. Algo recente, há pouco tempo atrás. Porém, essa situação me conduziu a uma experiência muito impactante, muito forte. Eu pude encontrar, vamos dizer assim, a síntese mesmo, não tem outra palavra, que eu tanto buscava. Quer dizer, totalmente incapaz de movimentar o meu corpo, eu fiquei paralisado e sentindo dores intensas, porque eu tinha uma hérnia pressionando o nervo. Eu atingi um grau de compreensão, que somente a experiência e a dor podem proporcionar a um indivíduo. E nesse momento tumultuoso, nesse momento de muita dor, eu experimentei uma serenidade, uma confiança em Deus, uma confiança na vida, uma confiança em mim mesmo. Eu ampliei o meu mapa mental, como dizem os americanos, o mindset. E eu entrei em contato com as minhas mais profundas emoções. Observei cada uma delas. Somando a tudo isso, eu também vivenciei uma experiência muito marcante que me tocou profundamente. Depois de uma longa luta contra a depressão, uma estagiária que trabalhava comigo na minha vara judicial, onde eu exerço a função de juiz, ela acabou cometendo suicídio. Logo ali perto do momento que eu estava internado. E eu me senti totalmente impotente. Esses 2 eventos, o adoecimento e o suicídio dela, esse meu problema de saúde, me impactaram de uma forma tão intensa que eu passei a encarar a vida de uma nova forma. Na verdade, eu transformei de verdade o meu modo de viver. Esses fatos me proporcionaram os elementos que faltavam para que eu fosse capaz de criar, de aperfeiçoar essa metodologia, que eu chamo às vezes de brincadeira, eu dou o nome dessa metodologia de SOS. É um SOS mesmo, é um pronto-socorro para te ajudar, que está baseado em serenidade, observação e sabedoria. Serenidade, observação e sabedoria. Esses são os elementos que eu vou disponibilizar para você aqui nesses 3 vídeos, nessa Semana
da serenidade. É essa metodologia que eu quero compartilhar com você. E você deve estar se perguntando, qual que é a razão que eu quero dividir isso com você? Dividir esse conteúdo com você? Bom, eu acredito que todas as pessoas merecem viver sem ansiedade, sem estresse, com mais confiança e com mais autoestima. E eu acredito que todos podem encontrar o seu propósito de vida. Que todas as pessoas podem reconhecer e gerenciar suas emoções. Eu tenho plena convicção, a experiência me provou isso, que todas as pessoas podem atingir um estado de serenidade interior que lhes permita usufruir a vida, aproveitar a vida, aproveitar os relacionamentos com alegria e realização pessoal. Essas são as razões para que eu compartilhe com você essa metodologia SOS, serenidade, o ofício do autoconhecimento, a sabedoria, não é? A observação. E se você está aqui comigo, se você está participando dessa Semana da Serenidade, e nós já somos mais de 40 mil pessoas, eu tenho certeza que você também acredita nisso. Ou pelo menos eu tenho certeza que você tem esperança de que isso é verdadeiro. E hoje, nesse vídeo, nós vamos tratar das emoções, do equilíbrio das emoções, da observação, de como observar as emoções, os pensamentos, sem julgamento, sem comparação. Você não precisa estar se sentindo mal para você aproveitar esse conteúdo, né? A sua vida não precisa estar uma tragédia para você participar da Semana da Serenidade. Aliás, pelo contrário. Prevenir é melhor do que remediar. E nós sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então é sempre bom você estar emocionalmente preparado para as surpresas da vida. Mesmo que você já tenha ouvido falar desses temas, a maneira pela qual nós vamos abordar esses temas aqui é totalmente diferente e inovadora. E você poderá sentir os resultados rapidamente, porque são ferramentas simples, ferramentas para serem aplicadas no cotidiano. E nós preparamos esse conteúdo aqui de uma maneira sucinta, objetiva, para que você possa aproveitar o máximo dele com o tempo que você tem. É o tempo que você dispõe. E também não importa a sua idade, sua condição social, nunca é cedo para começar e nunca é tarde para iniciar o seu crescimento pessoal. Eu tenho uma amiga chamada Sueli. Ela foi convidada a fazer uma palestra no Rio de Janeiro, junto com uma outra amiga. E o motorista levava elas do local do evento para o hotel, naquelas avenidas largas do Rio de Janeiro, movimentadas, que você precisa andar muito rápido. E ele se distraiu, pegou uma entrada errada e acabou parando nas portas de uma comunidade extremamente violenta no Rio de Janeiro. Bom, foram recebidos logo na entrada por 3 traficantes fortemente armados, estavam com fuzil AR-15. Apontaram para o veículo, mãos para cima, parem! O motorista, tremendo, abaixou o vidro e falou assim: moço, pelo amor de Deus, eu peguei a entrada errada. Estou com 2 senhoras aqui, levando elas para o hotel. E o traficante, então, abaixa o vidro de trás. Ele abaixou o vidro de trás, o traficante chegou, olhou assim para a Sueli e falou: o que a senhora está fazendo aqui? Ela falou: meu filho, pelo amor de Deus, eu estava fazendo uma palestra, falando de Deus, de espiritualidade. E o traficante deu aquele sorriso e falou assim: a senhora parece muito a minha avó. Toma cuidado por onde anda. E podem ir. Eles tremendo, o motorista ligou o carro assim, quase sem conseguir, saiu andando devagarzinho e os traficantes
foram então escoltando o carro até que eles saíssem daquela marginal e voltassem novamente para a avenida. Eles que tinham feito o papel de assaltantes, de chefes daquela comunidade, se transformaram em guarda-costas daquele veículo com aquelas 3 pessoas, as 2 senhoras e o motorista. Bom, essa história revela um pouco da dinâmica da nossa mente. A nossa mente também é perpassada a cada segundo por uma infinidade de pensamentos, uma infinidade de emoções e por algumas vozes internas que estão a todo momento emitindo julgamentos e comparações. Estão avaliando essas emoções e esses pensamentos que estão transitando na sua mente. É como se nós tivéssemos 2 quartos. Um quarto estão as emoções e os pensamentos, e no outro quarto, uma espécie de quarto dos fantasmas, que são essas vozes interiores comparando o sentimento que você tem naquele momento com o sentimento de outra pessoa, com o sentimento que você teve, comparando um pensamento de agora com um pensamento de ontem, com um pensamento que você terá amanhã, com um pensamento de outra pessoa. Mas, na verdade, eles se conjugam para formar essa grandeza, essa vastidão, esse poder criativo que é a nossa mente. As emoções são como um oceano. Eles possuem uma dinâmica própria. O oceano, em determinados momentos, temos maré baixa, maré cheia, ondas gigantescas, ondas pequeninas. As emoções também chegam fortes como medo, raiva ou antecipação, que é a ansiedade, né? Você fica remoendo algo que vai acontecer, antecipando o acontecimento. Ou uma surpresa, quando você se defronta com algo inusitado. Nós temos também a repulsa, o nojo, a atração, a alegria, a tristeza. Tudo isso nos toma de uma maneira tão completa que lembram aquele traficante com um fuzil AR-15 nas mãos. Você fica chocado com a variedade e com a quantidade de emoções que chegam na sua mente. E por vezes você é conduzido, escoltado, como se fosse alguém sequestrado por essas emoções. Elas te parecem muito poderosas, muito fortes, inevitáveis. E você chega a pensar que não há nada a ser feito, a não ser ceder, ser conduzido, caminhar como um refém dessas emoções. Mas como no final dessa história, eu quero que você descubra agora que você pode transformar esses assaltantes em guarda-costas. Porque, na verdade, as emoções estão dentro da sua mente para te protegerem. Elas constituem o nosso cérebro primário, o funcionamento mais básico, mais antigo, aquilo que surgiu primeiro na evolução biológica dos seres vivos. E a função dessas emoções é permitir que você sobreviva e permitir que a espécie continue viva. Reprodução e sobrevivência. Essas necessidades biológicas básicas que estruturam qualquer ser vivo, e em especial os seres humanos. Então as emoções não estão aí para te amedrontar, elas não estão aí para te possuir, elas estão para te proteger. Quando nós não compreendemos essa vastidão da mente, esse poder co-criador da nossa mente, essa criatividade ilimitada e essa força inconcebível que existe dentro de nós, nós costumamos olhar para esse poder
como se ele fosse um adversário e não um parceiro, um companheiro. Então, o primeiro ponto para lidar com as emoções: faça de conta que elas são visitas. Diga: olá, bom dia, boa tarde, quem é você? E a voz irá dizer: eu sou o medo. Você está com medo. Medo de perder o emprego. Você está com medo de não dar conta de fazer o que você tem que fazer. Ou você está com raiva porque algum obstáculo entrou no meio do caminho e não permitiu que você alcançasse um determinado objetivo. E você fala: você é a raiva? E o que está acontecendo? E ela vai explicar para você por que ela está agindo na sua fisiologia, por que você está sentindo fisicamente os efeitos dessa emoção. Ou você pode dizer: quem é você? Eu sou a tristeza. E por que você está aqui? Porque eu perdi algo. O que você perdeu? Eu perdi alguém que eu amava. Eu perdi um objeto que eu gostava muito. Eu perdi uma oportunidade que era muito valiosa para mim. E você começa a interagir com essa emoção. Mas não é possível recuperar? Será que você perdeu mesmo? Então, quando você encara as emoções como visitas, como hóspedes, elas saem desse papel de assaltante e passam a ocupar um papel de guarda-costa. Porque, lembre-se, a função delas é proteger você. Proteger você do ponto de vista físico, e essa função foi exercida ao longo dos milênios e milênios da evolução do Homo sapiens, mas não só físico. Elas também te protegem emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente. Exerce esse papel amplo de proteção da sua vida, da sua integridade, da sua segurança interna. Esse é o papel das emoções. E por que você tem que tratá-las como hóspedes? Porque elas chegam e vão embora. A tristeza chega 8 horas da manhã, por um telefonema que você recebeu. E alguém te deu uma notícia de um problema na família, alguma coisa que te toca e bate aquela tristeza. Mas 11h20, um outro telefonema ou uma mensagem no WhatsApp muda todo o quadro e aquilo que era tristeza se transforma em alegria. Ou, às vezes, no espaço de 1 minuto, você sente repulsa, raiva, alegria, tristeza, medo, surpresa, antecipação ou a ansiedade. Tudo isso, hóspedes que entraram dentro da sua casa, chegaram numa velocidade imensa e saíram numa velocidade imensa. São hóspedes. Eles não vão ficar por muito tempo. A função deles é passar, entrar dentro da sua mente, exercerem o papel, a função que eles têm que exercer, e uma vez que eles exercem essa função, eles vão embora, a menos que você segure e não permita que essas emoções se retirem. Você também possui a capacidade de reter, de ampliar, de aumentar, de dar força a cada uma dessas emoções. Esse poder é seu. É preciso, então, desenvolver uma habilidade, a habilidade de observar essas emoções. Você, o seu eu profundo, a sua individualidade mais profunda, não é a soma das emoções. Não é
uma emoção em específico. Lembre-se, você é o dono da casa. As emoções são hóspedes. Elas entram, ficam um tempo e vão embora. Mas a casa é sua. É você que comanda a casa. No entanto, muitos de nós se mistura, se confunde com essas emoções. Você não consegue se ver além das emoções que está sentindo. E aí elas ganham uma força, porque você dá força a elas. Você amplia o tamanho delas e você faz com que elas permaneçam por mais tempo do que é necessário. A emoção veio para cumprir uma função. O medo vem para cumprir uma função, mas você o mantém por mais tempo, por um tempo desnecessário. E ele acaba trazendo malefícios, elementos dispensáveis que você poderia evitar. Mas lembre-se, é o dono da casa que está dando poder ao hóspede. Quando nós compreendemos isso, nós passamos a observar. Quem observa, separa o que está observando do observador. O seu eu profundo é o observador. Você olha para essas emoções que transitam e que passam por dentro da sua mente, mas evitando uma cilada. Qual é a diferença entre uma emoção ser um assaltante e se transformar num guarda-costa? Como que você faz essa transição? Fazer com que uma emoção deixe de ser um assaltante e passe a ser um guarda-costa. Há um detalhe importantíssimo que eu quero compartilhar com você. Há vozes interiores também na sua mente. Lembra disso? Essas vozes estão a todo momento fazendo julgamentos. Então há uma voz interna dentro de você que está dizendo assim: medo é ruim. Sentir medo não é bom. Ou, nossa, raiva é uma coisa feia. Raiva é uma coisa impura. Eu não posso sentir raiva. A atração, me sentir atraído por esse sorvete, por essa paisagem, por alguém, isso é feio, isso é impuro, não pode acontecer isso. Esse excesso de julgamento, ou essa própria presença do julgamento, faz com que você tenha uma relação de ódio com as suas emoções. Você olha para elas com preconceito. Você olha para elas como um inimigo. Nesse momento, elas se transformam em assaltantes. Vai se estabelecer uma luta entre essa voz que está julgando, que está avaliando, e a emoção que veio apenas como hóspede cumprir um papel. Então nós precisamos silenciar o julgamento. Não julgue. A raiva não é ruim e não é boa. A raiva é a raiva. Ela cumpre um papel importantíssimo na nossa sobrevivência e na preservação da nossa integridade. Assim como o medo, assim como a tristeza, assim como a alegria, a atração, a repulsa. O reconhecimento, a necessidade de ser reconhecido, de ser valorizado, isso não é ruim, nem bom. É uma força neutra, é um hóspede neutro que cumpre um papel. Então, quando treinamos silenciar o julgamento, nós começamos a estabelecer uma relação amistosa com as nossas próprias emoções. Então, você sentiu tristeza? Não julgue. Tristeza é feio, tristeza é ruim, eu não posso ficar triste. Não. Receba a tristeza. Olá, boa tarde,
bom dia, boa noite. Entra. O que você tem para dizer? O que você quer me dizer? Ouça a tristeza. Deixe que ela fale. Pare de julgar. Outro elemento dessa voz interior. Essa voz interior a todo tempo está comparando. Então, bate na porta ou toca a campainha. Você, olá? E a emoção que chegou na sua porta é a alegria. Oi, eu sou a alegria? Ah, pois não, vamos entrar. E surge nesse momento aquela voz. Nossa, mas essa alegria é menor do que aquela que veio o ano passado. Essa alegria que eu estou sentindo agora é menor do que aquela que eu senti naquela época que eu era feliz, naquela época que eu tinha as coisas que eu gostava. E aí você começa a comparar. Ao invés de você usufruir da alegria do momento, você começa a comparar aquela alegria, se ela é alta, se ela é magrinha, se ela é mais cheinha, você compara com outra alegria. E a energia que você gasta para comparar essas emoções não lhe permitem usufruir. É tamanha a energia da comparação e do julgamento que você não se permite simplesmente usufruir dessas 12 emoções primárias. E você não permite que essas emoções cumpram o seu papel, exerçam a sua função biológica, psíquica, que é ser guarda-costa. Essas emoções existem para te proteger. Elas existem para te ajudar. Elas fazem parte do acervo imenso da mente ampla, poderosa e criativa. São elementos da grandeza da nossa mente. No entanto, esse hábito, julgar, 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 comparar, comparar, comparar. Esse é o hábito adquirido por todos nós ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Daí a dificuldade de fazermos essa transição, encararmos as emoções não como assaltantes, não como aqueles traficantes com um fuzil AR-15 na mão, mas como guarda-costas que estão nos protegendo, nos acompanhando e que variam. Ora chega um, ora chega o outro, ora um exerce a sua função, ora outro exerce a sua função. Eu queria falar um pouco agora dessas 12 emoções básicas e da função de proteção e preservação de cada uma delas. Porque essa é uma teoria que eu particularmente ampliei lendo a obra de Robert Plutchik e percebendo que ele havia definido 8 emoções básicas e que, na minha compreensão, faltavam 4 para formarmos um quadro de 12 emoções primárias. Por que isso? Porque identifiquei 6 necessidades psicobiológicas no Homo sapiens. Isso mesmo, necessidades evolutivas. Então, a primeira necessidade fundamental de um ser vivo é segurança. É por isso que o homem das cavernas buscava o abrigo, buscava uma lança para se proteger, buscava guardar um alimento, segurança. Segurança, proteção do seu corpo ou da sua integridade física. Mas apenas a segurança não teríamos evolução. Outra necessidade básica dos organismos biológicos é a variedade, a variação. Porque a variedade deu aos seres vivos uma característica fundamental no processo evolutivo: adaptabilidade. Se não houver variação, se não houver variedade, não há adaptação. Então, segurança e variedade são 2 forças.
duas necessidades primárias de todo ser biológico, incluindo a espécie humana: segurança e variedade. Vamos para o segundo par. Todo ser vivo tem necessidade de adquirir, de conquistar, de tomar posse, seja de um território, seja de uma presa, seja de uma caverna, de uma gruta. Conquistar. Ele precisa ter acesso a elementos, no início da evolução, elementos puramente materiais, para garantir o quê? A sua sobrevivência e a sua reprodução. Mas ao lado da conquista, há uma outra força, a necessidade da satisfação, da plenitude. Se eu não me satisfaço, se eu não tenho prazer, plenitude, o organismo não se sente estimulado a preencher as demais necessidades. Então, conquista e plenitude. É mais ou menos assim: encher o tanque, mas também aproveitar o tanque cheio. Basicamente é isso. Conquista e plenitude são outro par de necessidades primárias evolutivas. É por isso que você vai ver o leão correndo atrás da presa, e no momento em que ele pega a presa, ele come, ele está saciado, o que ele faz? Ele deita, repousa e usufrui daquele estado de satisfação, daquele estado de conquista efetivada, que é o que estimula, numa próxima rodada, ele fazer o esforço novamente da conquista. Então, esse prazer, Freud já dizia isso, né? Essa busca pelo prazer, prazer no sentido da plenitude, da satisfação plena, é um elemento fundamental do psiquismo humano. Então, temos aqui duas forças, conquista e plenitude. Então, lembra? Segurança, variedade, conquista, plenitude, e agora outro par: relevância. Relevância. Por que que um animal faz a dança do acasalamento? Por que que um leão demarca um território? Porque a evolução pede seleção dos melhores elementos. Para que haja seleção dos melhores elementos, eles precisam se apresentar e serem reconhecidos. Então, todo ser biológico, incluindo a espécie humana, principalmente, tem necessidade de relevância, necessidade de ser reconhecido, de ser valorizado, de ser visto, necessidade de ter um olhar direcionado para as suas qualidades. Então, esse estímulo, que é o reconhecimento, dá a emoção da relevância. Essa emoção da relevância é que faz a dança do acasalamento, a demarcação de território, são fruto, são resultado dessa emoção da relevância. Isso também irá estimular vários comportamentos no ser humano. Ele irá fazer muitas coisas para ser reconhecido, para ter relevância. Aliás, há estudos extraordinários do Adler a respeito desse aspecto da busca de relevância pelo ser humano. Mas nós temos também a necessidade de pertencimento, de comunidade, ou seja, de integração, de fazer parte. É por isso que um animal procura um bando, é por isso que os nossos ancestrais procuravam uma tribo, procuravam se agrupar. Essa emoção do fazer parte, do pertencimento, e aqui até hoje está presente. Quando nós falamos uma língua, vestimos as mesmas roupas, guardamos tradições, definindo aí comunidades, etnias e até nações. É por isso que você pega em alguns países da Europa, e isso gera até conflito. Dentro de um país você tem comunidades distintas,
que falam línguas diferentes, possuem tradições diferentes e que não abrem mão dessas tradições, da sua cultura, da sua língua, porque isso lhes dá a emoção da integração. Então vamos lá, relevância e integração, porque para eu ser relevante eu tenho que destacar do grupo. Se eu perco destaque, eu ganho em pertencimento e integração. Então relevância e integração são duas forças complementares, é o the balance, né? O equilíbrio. Temos também conquista e plenitude. Conquista, plenitude. Duas forças que precisam se balancear. E segurança e variedade. Esses 6 elementos, ou essas 6 necessidades básicas, que são necessidades que estão presentes no seu gatinho. O gato que você tem em casa, o seu pet, possuem essas 6 necessidades básicas e elas se apresentam a todo momento no cotidiano da sua casa ou do seu apartamento. Observa aí o seu pet. Observa na parte da manhã ou na parte da tarde. E você vai perceber se expressando essas 6 necessidades básicas, porque elas são evolutivas, elas são primárias, elas são fundamentais. Segurança, variedade. Segurança, chegar em casa, estar quietinho, quero descansar, quero ficar no meu quarto. Variedade, quero viajar, fazer um roteiro, conhecer lugares. Conquista, preciso comprar alguma coisa, comprar uma roupa nova, adquirir algo. Mas plenitude, comer a comida que eu comprei, experimentar satisfação naquilo que eu adquiri, não é? Relevância, eu quero que todo mundo se cale para que eu fale, eu quero ser reconhecido pelo meu ponto de vista, eu toco um instrumento, quero que as pessoas escutem. Mas integração, fazer parte, pertencer, estar numa roda em que todos estão cantando. Então percebam que são necessidades fundamentais da evolução das espécies. Elas estão ligadas a um conceito que chama teoria psicoevolucionária das emoções. Essas 6 necessidades básicas fazem surgir 12 emoções primárias. Então, da segurança surge o medo e a confiança. Então, a nossa necessidade de segurança, quando nós nos deparamos com uma ameaça à nossa segurança, o que nós fazemos? Lutamos ou fugimos. E o que inspira essa ação? O medo. Ou, em função da necessidade de segurança, se você se depara com um elemento que não é ameaça, que é um aliado, o que você faz? O que você sente? Confiança. Então, medo e confiança atuam a serviço da segurança. Variedade, surpresa e antecipação. Antecipação é ansiedade. Você fica, olha, amanhã eu tenho que fazer isso, eu vou fazer viagem, a mala, não é? Está preparando a viagem, ou está preparando aquela reunião, antecipando. Você está antecipando. A emoção da antecipação, que em excesso gera a ansiedade. Ou a emoção da surpresa, que é a emoção de descobrir o novo, o inusitado, não é? A adrenalina, algo original. Essa emoção, surpresa e antecipação, estão a serviço da necessidade chamada variedade. A necessidade da conquista. Eu preciso conquistar algo. Se há um obstáculo entre o que eu desejo e a minha pessoa, o que eu quero fazer? Destruir esse obstáculo. Qual que é a emoção que me leva a isso? Raiva. Destruir ou transpor, né? Destruir ou superar esse obstáculo. A emoção que me leva a fazer isso é a raiva. Mas se eu vejo aquele elemento não como um obstáculo, mas como uma ponte, como uma via que me leva ao que eu desejo. Aí a emoção que me leva a usar essa ponte é a empatia. A empatia movimenta esse uso da ponte, daquele elemento como ponte para chegar, para somar, para integrar, né? Para ajudar no processo de conquista do objeto
que eu estou desejando. Então, raiva e empatia estão a serviço da necessidade de conquista. A plenitude. A plenitude, essa necessidade de satisfação, de estar pleno, ela gera duas emoções. Alegria, que é a emoção de quando a plenitude foi alcançada. Você sente alegria, você quer perpetuar a satisfação. E quando você perde a plenitude? Quando você perde algo que é importante? A emoção é a tristeza. Porque a tristeza te lembra que você precisa recuperar a plenitude. Você precisa recuperar o que você perdeu. Então, alegria e tristeza estão a serviço dessa necessidade primária. Vamos lá para a relevância. Quais são as emoções que estão a serviço da relevância? Não é? O reconhecimento, a emoção do reconhecimento, né? Ela atende a essa necessidade de relevância. Então, quando eu sinto que sou reconhecido, pronto, eu preenchi a necessidade da relevância, não é? Mas existe uma outra emoção também, quando eu estou participando, quando eu estou protagonizando no grupo. Quando dentro de um grupo eu sou protagonista, eu sou ator, eu estou liderando, ou estou conduzindo, ou estou participando ativamente, esse sentimento de participação, essa emoção da participação, ela atende à necessidade de relevância. Porque quem está num grupo protagonizando, participando ativamente, se sente relevante. E, por fim, a necessidade de integração. Como que eu preencho essa necessidade de integração? Com a emoção da atração. Lembra? Eu estava lá no estado de baixa de glicose no sangue. Aí eu vejo um alimento, me sinto atraído por aquele alimento. Quando eu ingiro aquele alimento, eu experimento, eu satisfiz a necessidade de integração. Está integrado. Quer dizer, aquele nutriente foi incorporado. Não é? A emoção da atração é que me leva a incorporar o nutriente. Por outro lado, se eu estou diante de um veneno, eu preciso manter a minha integridade, manter a minha integração. Então, aquele veneno não pode ser absorvido. A emoção que me protege, então, do veneno é a repulsa. Atração e repulsa estão a serviço da integração ou da integridade interna. Né? Seja porque, através da atração, eu trago algo para dentro, seja porque, através da repulsa, eu não permito que algo nocivo ingresse dentro. Isso falando assim, básico, apenas do ponto de vista físico, porque no ser humano isso assume uma complexidade muito maior. Eu sinto atração e repulsa por elementos extremamente subjetivos que têm a ver com a minha integração emocional, afetiva, psíquica, espiritual. Então o fenômeno é muito mais complexo. Mas perceba, essas 6 necessidades básicas e essas 12 emoções primárias, cada necessidade tem 2 emoções, como eu acabei de explicar. Elas são o quê? Guarda-costas. Elas estão aí dentro de você, agindo incessantemente, como atores que passam rapidamente pelo palco, com uma única função: preservar a vida, a reprodução da espécie, a permanência da espécie e o aprimoramento da espécie. É isso. Essas emoções estão aí para cumprir uma função. No entanto, nós temos um poder transcendente, um poder extremamente criativo, uma força descomunal. E nós colocamos esse poder
nessas emoções. Quando você se confunde com essas emoções, você transfere poder e grandeza para elas. Você se identifica com elas. Elas deixam de ser guarda-costa e se transformam em assaltantes, em sequestradores. Então você já está aí há uma semana e não consegue se livrar da tristeza. Você já tem um mês, um ano, 5, e não consegue dominar sua raiva, seu nervosismo. Há 5 anos e você não consegue ter controle da sua ansiedade, que é a emoção da antecipação. Você é ansioso. Você está sempre antecipando, planejando algo que vai acontecer e que talvez, na maioria das vezes, nem acontece. Então essas emoções sequestraram a sua consciência. Na Semana da Serenidade, e esse é o primeiro vídeo, nessa Semana da Serenidade, o nosso objetivo, a nossa busca é aprender a observar as emoções, as nossas características e aplicar instrumentos para que a gente atinja o silêncio interior. Que a gente consiga silenciar o julgamento e a comparação e comece a observar essas emoções, não como sequestradores, mas como guarda-costas, como hóspedes, como visitas, que entram na nossa casa e saem, chegam e partem. Então, com esse vídeo de hoje, nós estamos abordando a função das emoções, para que você não se sinta mais culpado por estar sentindo raiva, tristeza, medo. E nem se sinta assim um santo porque está sentindo alegria, atração, empatia, confiança. Então pare de comparar medo com confiança. Pare de comparar raiva com empatia. Ou comparar uma raiva de ontem com a raiva de hoje. Pare de comparar alegria com tristeza. Aceite as emoções. Faça as pazes com elas. Permita que elas cheguem como hóspedes. Converse com elas. Agora você entende por que elas estão se manifestando. Agora você entende qual é a função delas no seu psiquismo. Agora você entende que elas são guarda-costas. Elas estão aí para te livrarem de muitas encrencas, de muitos problemas. Mas você pode ampliá-las de tal modo. Você pode emprestar a elas um poder tão gigantesco que você vai se tornar um refém e não o dono da casa. Você é o dono da casa. E quando eu digo você, eu estou dizendo a parte mais profunda do seu ser, não a sua personalidade, não a língua que você fala, não a cor da sua pele, não a sua cultura, não o país que você nasceu, não a religião que você professa. Eu estou dizendo o seu eu profundo. Como dizia Santo Agostinho, há dentro de mim alguém que é mais eu do que eu mesmo. É esse eu profundo que eu estou evocando aqui nesse momento. Ele é o dono da casa. Esse eu profundo vai silenciar as vozes de julgamento e de comparação. E você vai começar a tratar as emoções como hóspedes. Observe elas. Que roupa que elas estão usando? O que elas estão dizendo? Qual que é o tom de voz delas? Qual que é a intensidade delas? O que elas querem? Que função elas estão desempenhando nesse momento? Se elas quiserem ir embora, deixe.
Se elas quiserem chegar, deixe. Se a tristeza chegou, deixa ela entrar. Se ela vai embora, por que você está segurando? Então, esse é o elemento extraordinário do nosso trato com as emoções, da nossa convivência pacífica com as nossas próprias emoções. Sem essa experiência, você não conseguirá sair ou transformar as emoções de sequestradores, de assaltantes, para guarda-costas. E você se verá então nas garras da tristeza ou da alegria. Uma alegria exagerada que acaba sendo uma fuga. Você se verá vítima do medo ou da confiança excessiva. Por quê? Porque você vai tender a supervalorizar algumas emoções e desvalorizar outras, porque você está julgando. Você está estabelecendo valores. Essa é melhor, essa é pior, essa eu não posso ter. Um elemento fundamental da serenidade. E lembre-se, essa é a semana da serenidade. Um elemento fundamental da serenidade é aprendermos a lidar com as emoções dessa maneira que eu expus agora para a sua reflexão. Pense nisso. Observe. Observe silenciosa e atentamente, sem julgamentos e sem comparações. Meu nome é Miriam Ferreira Pradal. Eu moro no Rio de Janeiro, no bairro do Grajaú. E foi assim, então, que eu, me matriculando no seu curso, pude conhecer melhor, porque eu estava muito curiosa de como é que você ia estruturar um curso sobre autoconhecimento, né? A minha formação é em psicologia, mas eu confesso a você que eu fiquei muito curiosa para saber como é que você ia estruturar um curso dessa natureza, né, que abrange uma série de assuntos tão importantes. E aí me matriculei no curso. E estou muito satisfeita, né? Tenho acompanhado assistido aos seus vídeos, às suas palestras, e tenho visto que você estruturou tudo com muito cuidado, de uma forma simples, com vocabulário muito adequado, com exemplos muito simples que qualquer pessoa compreende e entende, né? Fiquei muito satisfeita com o material que você disponibilizou. Uma amiga, eu tive a felicidade de uma amiga me dar de presente um e-book sobre a meditação. E aí eu fui buscar a Semana da Serenidade, acompanhei a Semana da Serenidade, que eu achei maravilhoso. E como eu passei por um período de depressão, síndrome do pânico, então há algum tempo já eu venho buscando essa questão do autoconhecimento, essa transformação interior. E o curso do Haroldo, ele veio complementar essa minha busca. E é uma busca pela serenidade mesmo. E aí, eu acho que é isso que ele passa no curso. Para que a gente esteja bem, para poder interagir com as pessoas, para poder conseguir levar uma serenidade, uma paz para as pessoas com quem a gente convive e principalmente com a gente mesmo. Giovanni Geraldo Rezende Camilo, mas eu falo mais Giovanni Camilo. Eu moro em Caeté, Minas Gerais, aqui, pertinho de Belo Horizonte. Você deve saber, eu já devo ter ouvido falar da Serra da Piedade. Há uns anos atrás você foi perguntado numa entrevista sua como que você guardava tanta coisa, quanto que você fazia. Você falou, já são mais de 30 anos em que eu leio constantemente, pelo menos um pouco todos os dias. Então soma isso há 30 anos. E aí eu, usando essa frase sua, me apaixonei mais pela literatura e hoje leio todos os dias, graças a você, você que é meu tutor nisso aí, me inspirou. O curso de autoconhecimento foi o seguinte, a minha amiga Rosana Perry comprou o curso, me falou, Giovanni, eu comprei o curso com o Haroldo de autoconhecimento, e aí, Haroldo, eu comprei também. Tá me ajudando muito porque eu separei, já vai para um ano agora em abril,
E esse curso está me ajudando muito a me conhecer minhas emoções e está me sustentando muito, principalmente as meditações, em que eu estou podendo reconhecer as emoções e começar a ver elas de frente, não descartá-las, mas poder trabalhar. Durante o curso eu estou me redescobrindo, e fazer o curso, ouvir, né, e meditar em cima, e trabalhar em cima disso aí, está me fazendo ver novas possibilidades, estou me tornando uma nova pessoa, me redescobrindo. No próximo vídeo, nós vamos abordar o autoconhecimento, os potenciais da alma, elementos que você precisa aprender e polir e trabalhar para aumentar a qualidade das suas relações, para lidar melhor com as suas fraquezas, com seus potenciais, para viver de modo mais pleno. Agora, eu gostaria que você me respondesse 3 questões nos comentários aqui abaixo desse vídeo aqui. Por favor, responde aí. Qual desses temas mais te impacta? Equilíbrio das emoções, autoconhecimento ou serenidade? Do que você mais está precisando? De equilíbrio das emoções, de autoconhecimento ou de serenidade? Quais são os principais resultados que você quer atingir? Comenta aí, por favor. Logo abaixo aí do vídeo. Vamos interagir. Manda um e-mail, vamos conversar. Nós somos mais de 40 mil pessoas nessa Semana da Serenidade. Compartilhe conosco as suas opiniões. É muito importante para que essa Semana da Serenidade seja bem sucedida, que você reflita sobre cada um desses assuntos. E tenha certeza, eu vou ler com muito carinho cada um dos e-mails, cada um dos comentários aqui postados, e eu prometo que nós vamos tratar de cada um desses comentários durante essa Semana da Serenidade. Se você está gostando desse conteúdo, clica aí no botão curtir, dê a sua curtida, né? Compartilha esse vídeo, compartilha esse conteúdo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você acredita que vão utilizar e que esse conteúdo vai poder ajudar, ou pessoas que estão precisando ouvir isso. Não custa nada, você pode ajudar alguém, né? E acompanhe também as movimentações diárias aí no meu Instagram, no Facebook, no meu canal do YouTube, o canal Odisseia. Não é? Nessa semana especial para mim, né? Essa Semana da Serenidade, para mim é muito especial, eu quero que ela também seja especial para você. Por isso eu vou postar no meu Instagram, no meu Story, novidades do meu dia a dia, coisas que eu estou aplicando na minha vida e que têm me ajudado também. São dicas práticas para você vivenciar melhor todo o seu potencial. Entra lá, coloque lá nos seus comentários, olha, asterisco Semana da Serenidade. Aí, jogo da velha, asterisco não, jogo da velha, Semana da Serenidade. Você posta e coloca aí, jogo da velha, Semana da Serenidade. E assim nós vamos ficar sabendo se você está participando conosco e também se a gente vai conseguir visualizar melhor a sua participação nas nossas mídias sociais, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o ofício do autoconhecimento. Fique então atento ao seu e-mail. Nos próximos dias, você vai receber o e-mail com um novo vídeo. Eu estou muito animado para compartilhar com você essa metodologia, esse SOS, né, que tanto tem me ajudado, mas não somente a mim, a milhares de outras pessoas, ensinando elas a lidarem melhor com os desafios do dia a dia. Então, olha, um abraço para todos, tenham uma excelente semana, uma semana de serenidade. Um beijo grande.